Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que lutam a vida inteira com dinheiro e aquelas que parecem fazê-lo trabalhar para elas. Curiosamente, essa diferença quase nunca está no salário. Muita gente acredita que enriquecer depende de ganhar muito. Mas se isso fosse verdade, não veríamos médicos endividados, atletas milionários falidos ou ganhadores de loteria que voltam à estaca zero poucos anos depois. A verdade é mais desconfortável. Dinheiro não recompensa quem ganha mais. Ele recompensa quem pensa melhor. E é por isso que algumas pessoas comuns, professores, engenheiros, pequenos empresários, até trabalhadores assalariados, conseguem construir patrimônio enquanto outros, mesmo ganhando bem, vivem sempre correndo atrás da próxima conta. A diferença está em algo que quase ninguém aprende na escola. Pessoas inteligentes não tratam dinheiro como consumo. Elas tratam dinheiro como um sistema de decisões, de hábitos, de estratégias invisíveis que se acumulam silenciosamente ao longo do tempo. Enquanto muitos gastam pensando no hoje, essas pessoas pensam em algo muito mais poderoso: tempo. Porque quem entende dinheiro de verdade sabe uma coisa que muda tudo. O dinheiro não cresce pelo esforço, ele cresce pela forma como é pensado. E ao longo dos anos, estudiosos de finanças, investidores lendários e economistas observaram um padrão curioso. As pessoas mais inteligentes com dinheiro costumam seguir algumas regras muito simples, mas extremamente contraintuitivas. Regras que parecem pequenas, mas que, repetidas por décadas, criam uma diferença gigantesca entre quem trabalha pelo dinheiro e quem faz o dinheiro trabalhar por si. E neste vídeo, você vai descobrir algumas das coisas mais importantes que pessoas realmente inteligentes fazem com dinheiro. Hábitos que podem transformar completamente a forma como você constrói sua vida financeira. Porque, no final das contas, a pergunta não é quanto dinheiro você ganha. A pergunta é: você sabe pensar como alguém que sabe usar dinheiro? A primeira diferença entre quem domina o dinheiro e quem vive correndo atrás dele é quase invisível. É a escala de tempo. A maioria das pessoas pensa em dinheiro da mesma forma que pensa em contas. Fim do mês, próximo salário, próxima fatura. Tudo gira em torno de semanas. Mas pessoas realmente inteligentes financeiramente operam em outra dimensão de tempo. Elas pensam em anos, muitas vezes em décadas. Isso muda completamente o jogo, porque quando alguém pensa apenas no mês atual, qualquer decisão parece pequena. Um gasto aqui, um luxo ali, uma compra por impulso que não faz tanta diferença. Mas, quando você começa a pensar em décadas, essas mesmas decisões passam a ter um peso enorme. Imagine alguém que investe o equivalente a R$ 500 por mês. Para quem olha apenas o mês seguinte, isso parece pouco. Mas quando o tempo entra na equação, algo extraordinário acontece. Com juros compostos, consistência e disciplina, aquele pequeno valor pode se transformar em centenas de milhares de reais ao longo da vida. E esse é um segredo que pessoas inteligentes entendem muito cedo. O dinheiro não cresce por intensidade. Ele cresce por tempo acumulado. É por isso que grandes investidores costumam dizer algo curioso. O melhor investimento não é necessariamente o mais sofisticado. É aquele que você consegue manter por muito tempo. Enquanto muitos procuram oportunidades rápidas, ganhos imediatos e soluções mágicas, pessoas inteligentes fazem algo muito mais poderoso. Elas constroem estruturas financeiras duradouras, investimentos simples, constância, disciplina silenciosa, porque elas sabem que a verdadeira riqueza quase nunca aparece de forma dramática. Ela aparece devagar, quase imperceptível, como uma árvore que cresce todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. E quando você percebe, ela já criou raízes profundas. Existe algo que destrói mais riqueza do que crises econômicas, mais do que inflação, mais do que recessões.
São as emoções humanas: medo, ansiedade, impulsividade. Grande parte das decisões financeiras ruins não nasce da falta de inteligência. Nasce da falta de controle emocional. Quando o mercado sobe, muitas pessoas entram tarde demais, movidas pela empolgação. Quando o mercado cai, elas vendem tudo, dominadas pelo medo. E nesse ciclo emocional, dinheiro é perdido silenciosamente. Pessoas inteligentes entendem algo que investidores lendários repetem há décadas. O maior inimigo do investidor quase nunca é o mercado. É ele mesmo. Por isso, elas criam regras. Regras que impedem decisões impulsivas. Regras que evitam compras por euforia. Regras que impedem vendas por pânico. Essas regras podem parecer simples. Investir regularmente. Diversificar. Evitar dívidas desnecessárias. Mas por trás dessas decisões existe algo muito mais profundo. Disciplina psicológica. Porque dinheiro, no fundo, não é apenas matemática. Dinheiro é comportamento humano. E quem domina o comportamento, domina o resultado. Existe uma armadilha silenciosa no mundo moderno. Ela é extremamente poderosa. E quase ninguém percebe quando já caiu dentro dela. Essa armadilha se chama status. Carros que impressionam desconhecidos. Roupas que mostram marcas. Casas que parecem maiores do que a própria vida. Durante décadas, a sociedade ensinou que dinheiro serve para isso. Para mostrar. Para provar. Para impressionar. Mas pessoas realmente inteligentes com dinheiro enxergam algo que muitos nunca percebem. Status é caro. E pior, status raramente traz liberdade. Muitas vezes, ele faz exatamente o contrário. Ele prende. Prende em prestações. Prende em dívidas. Prende em um padrão de vida que exige cada vez mais renda apenas para ser sustentado. E assim, nasce um fenômeno curioso. Pessoas que parecem ricas, mas que na verdade estão financeiramente presas. Pessoas inteligentes fazem o oposto. Elas usam dinheiro para comprar algo muito mais valioso. Liberdade. Liberdade para escolher onde morar. Liberdade para escolher como trabalhar. Liberdade para dizer não a situações que não fazem sentido. Enquanto muitos usam dinheiro para parecer bem-sucedidos, pessoas inteligentes usam dinheiro para não depender de ninguém. E isso muda completamente a forma como elas consomem. Elas não perguntam apenas: eu posso comprar isso? Elas perguntam algo muito mais importante. Isso aumenta minha liberdade ou diminui? Porque no longo prazo, a verdadeira riqueza não é o que você mostra. É o controle que você tem sobre sua própria vida. A maioria das pessoas segue uma fórmula muito simples com dinheiro: ganhar, gastar e, se sobrar algo, guardar. Esse padrão parece lógico, mas ele cria um problema enorme, porque quase sempre nunca sobra. As despesas se expandem, o estilo de vida aumenta, e o dinheiro que poderia construir patrimônio simplesmente desaparece. Pessoas inteligentes fazem algo diferente. Elas invertem completamente essa lógica. Primeiro, elas pagam a si mesmas. Antes de qualquer gasto, antes de qualquer luxo, antes de qualquer upgrade no estilo de vida. Uma parte da renda já tem um destino definido: investimentos, construção de patrimônio, renda futura. Essa mudança parece pequena, mas ao longo dos anos, ela cria um efeito gigantesco, porque cada investimento se torna uma pequena máquina silenciosa. Uma máquina que começa a trabalhar sozinha. Dividendos, juros compostos, crescimento de ativos. E lentamente, algo poderoso acontece. O dinheiro começa a gerar mais dinheiro. Enquanto muitas pessoas dependem exclusivamente do próprio esforço para ganhar, pessoas inteligentes constroem sistemas onde parte da renda passa a vir de outro lugar, dos ativos que elas criaram. E quando isso acontece, uma transformação profunda começa. O dinheiro deixa de ser apenas renda.
ele se torna capital. A palavra dívida nem sempre é negativa. Existem dívidas que podem ser úteis. Empreendedores utilizam crédito para expandir negócios. Empresas utilizam financiamento para crescer. Mas o problema é que grande parte das dívidas modernas não cria riqueza. Ela destrói. Parcelamentos intermináveis. Cartões de crédito descontrolados. Financiamentos que duram décadas. Esses mecanismos parecem pequenos no início, mas funcionam como um vazamento silencioso. Todo mês, uma parte da renda desaparece. E o pior é que essa parte não constrói nada. Ela apenas paga o passado. Pessoas inteligentes com dinheiro entendem algo simples. A dívida pode transformar anos de trabalho em anos de pagamento. Por isso, elas evitam dívidas que financiam consumo, principalmente consumo que perde valor rapidamente. Porque enquanto muitas pessoas estão pagando parcelas, pessoas inteligentes estão fazendo exatamente o oposto. Elas estão acumulando ativos. E ao longo do tempo, essa diferença cria dois caminhos completamente diferentes. Um caminho onde o dinheiro sempre falta, e outro onde o dinheiro começa a se multiplicar. Existe um detalhe curioso sobre dinheiro. Ele afeta praticamente todas as áreas da vida. Decide onde você mora, que oportunidades pode aceitar, quanto tempo pode dedicar à família, e até o nível de tranquilidade que você sente ao dormir à noite. Mas mesmo sendo tão importante, a maioria das pessoas passa anos estudando matemática, história, geografia e inúmeras outras matérias sem nunca aprender algo essencial: como o dinheiro realmente funciona. Por isso, pessoas inteligentes financeiramente entendem que educação financeira não é um evento. É um processo contínuo. Elas leem sobre investimentos, observam como empresas crescem, estudam como grandes investidores pensam, não para virar especialistas em mercados complexos, mas para evitar os erros que destroem riqueza. Porque quando você entende alguns princípios simples, juros compostos, risco, diversificação, paciência, algo interessante acontece. O dinheiro deixa de parecer confuso. Ele começa a fazer sentido. E quando isso acontece, decisões que antes eram difíceis passam a ser quase óbvias. Você começa a perceber armadilhas financeiras antes de cair nelas. Começa a enxergar oportunidades que antes passariam despercebidas. E, principalmente, começa a entender que riqueza raramente nasce de um golpe de sorte. Ela nasce de boas decisões repetidas por muito tempo. E quanto mais você aprende, mais fácil fica tomar essas decisões. Depois de observar durante décadas o comportamento das pessoas com dinheiro, economistas chegaram a uma conclusão curiosa. A maioria das diferenças financeiras não nasce de talento extraordinário, nem de sorte, e muito menos de inteligência fora do comum. Na verdade, quase sempre ela nasce de algo muito mais simples: comportamento. Pessoas inteligentes financeiramente não são perfeitas. Elas também cometem erros, também enfrentam imprevistos, também passam por momentos difíceis, mas elas seguem alguns princípios que mudam completamente o resultado ao longo do tempo. Elas pensam em décadas, não em meses, controlam emoções antes de tomar decisões financeiras, usam dinheiro para comprar liberdade, não status, fazem o dinheiro trabalhar antes de gastá-lo e evitam dívidas que sabotam o futuro. Nenhuma dessas ideias é complicada. Nenhuma exige genialidade. Mas juntas, repetidas ano após ano, elas criam algo extremamente poderoso: tempo trabalhando a favor. E no mundo do dinheiro, tempo é a força mais poderosa que existe. Porque quando boas decisões se acumulam por anos, elas constroem algo que parece impossível para quem está olhando de fora: estabilidade, segurança, liberdade. E talvez a maior lição de todas seja esta: não é preciso ser um gênio para lidar bem com dinheiro, mas é preciso pensar de forma diferente da maioria. Porque, enquanto muitos vivem tentando ganhar mais, as pessoas realmente inteligentes aprendem algo muito mais valioso. Elas aprendem a usar melhor o que já têm.
E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um problema e começa a se tornar uma ferramenta para construir a vida que você realmente quer.